Olá pessoal, meu nome é Roberval, sou diretor comercial da Insight Informática. O nosso objetivo com esse vídeo é falar sobre o requerimento web. O requerimento web é um produto nosso que já tem todos os roteiros, toda a documentação. Se a gente vir aqui, tem um roteiro da instalação, manual, tem o roteiro da estruturação, tudo já documentos elaborados por profissionais conhecedores desse tipo de documento. Aqui tem o roteiro de uso do cadastrador, daquele que vai fazer o requerimento, e o roteiro de uso do despachante, aquele que vai autorizar o requerimento. Então toda a documentação ela já está pronta. E o que eu quero falar para vocês aqui? Eu quero mostrar, antes de entrar no software e colocar ele em funcionamento, eu quero passar o conceito da solução. Qual que é o conceito? Então vamos lá. Bom, vamos seguir esse vídeo aqui, a apresentação, para vocês entenderem qual que é o conceito. Pois bem, todo controle de ponto ele exige manutenções corriqueiras. São coisas inevitáveis, tipo lançamento de atestado, abono, às vezes o funcionário esquece de fazer uma marcação. Então tudo isso exige o que? Uma manutenção, você tem que entrar lá e corrigir, né? Essas manutenções, elas são feitas mediante, qual que é o roteiro que segue hoje? Elas são feitas mediante a apresentação de um documento chamado requerimento ou memorando, que eles são devidamente preenchidos e assinados pelo chefe imediato do funcionário. Em muitas empresas há necessidade de mais uma aprovação. Vou te dar um exemplo de uma empresa privada. O encarregado ele faz um memorando lá pedindo para abonar o dia do funcionário, aí ele manda para o gerente, depois que o gerente dá o ok, aí vai para o departamento pessoal que lança isso. No setor público, por exemplo, uma prefeitura, vamos imaginar uma diretora de escola, ela vai lá e lança uma falta abonada, normalmente ela faz no papel um requerimento, aí ela manda para o secretário da educação, aí ele autoriza, defere esse requerimento, e isso é encaminhado para o DP para posteriormente ele fazer o lançamento. Pois bem, então o caminho adotado hoje, atualmente, pela grande maioria, é o seguinte: toda essa manutenção aí, ela é centralizada no RH. Então o RH normalmente ele emite um relatório para os chefes imediatos com as inconsistências. Então ele vai lá, apura, sai o relatório e ele manda para os chefes. Os chefes justificam a ocorrência via requerimento, se for no setor público, ou memorando, se for no setor privado, assinam e devolvem ao RH, que faz a manutenção e correção. Funciona? Funciona, mas o processo fica extremamente lento. Muitas vezes uma justificativa chega após o fechamento da folha de pagamento. Isso deve ter acontecido já com você, com várias pessoas. E acontece por conta disso descontos indevidos dos funcionários, fazendo com que o RH tenha que calcular uma diferença salarial, tudo manual ali, e fazer o pagamento praticamente manual, tá? Muitas vezes, terminou o mês, já foi para a folha, já fechou e chega um atestado, ou chega um relatório de consistência que estava enroscado num departamento, por conta desse trâmite. Funciona, mas vira e mexe, está acontecendo esse tipo de problema, chega coisas atrasadas, porque o processo é lento. O fato é que com esse conceito atual, é praticamente impossível atender às exigências do E-Social relacionadas à competência. Aliás, nós criamos o requerimento web justamente visando ter uma solução que atenda o E-Social. Porque o E-Social, a mudança mais drástica dele relacionada à frequência é a competência. A competência, a partir da entrada em vigor do E-Social, ela vai ter que ser de 1 a 30 de cada mês. não vai poder acontecer o que acontece hoje. A competência do mês é de 21 a 22, ou de 26 a 25, ou de 16 a 15.
Tudo isso é feito assim hoje para o pessoal ganhar tempo, justamente para chegar esses memorandos atrasados, esses atestados, ganham tempo para poder fechar a folha. Mas com o E-Social não, vai ter que ser assim, terminou o último dia do mês, tem que fechar a folha. Então, já pensando numa solução para atender o E-Social, a gente criou o requerimento, que vocês vão entender o conceito agora. O que é o requerimento web? Então, o requerimento web é uma ferramenta que possibilita uma mudança de conceito e a otimização do processo através da internet. Como fica o passo a passo da utilização? Com o requerimento funciona assim: o RH apura o ponto dos funcionários, o Zeus envia automaticamente as inconsistências via e-mail ao chefe imediato, solicitando a imediata justificativa. O chefe imediato, ele conversa com o funcionário que teve a inconsistência e através da internet ele faz o requerimento web, que é um site onde ele entra e vai fazer o requerimento web de forma fácil. Ele elabora o requerimento e justifica a inconsistência. Vale lembrar que essa justificativa hoje normalmente ele já faz no memorando, manual, tudo. A única diferença é que ele vai ficar mais fácil ainda, ele vai entrar num site e vai fazer essa justificativa. Então o requerimento permite, e outro detalhe importante do requerimento é que ele permite até 3 níveis de aprovação antes que o mesmo execute a manutenção lá no ponto Zeus. Tá? São até 3. Então, o que o requerimento web proporciona? Ele proporciona um controle muito mais eficiente e dinâmico através da descentralização do processo de manutenção. Ele guarda um banco de dados com todos os requerimentos digitalizados, inclusive com assinatura eletrônica, podendo ser facilmente localizado através de consultas, ou seja, ele elimina o papel, né? Então, quais são os principais objetivos do requerimento web? Tornar o controle mais eficiente e dinâmico, sendo assim possível atender às exigências do E-Social relacionadas à frequência e competência. Ele distribui as responsabilidades sobre o fechamento de ponto, visando facilitar a agilização de todo o processo. E tem uma colaboração ambiental aí, porque ele evita o gasto desnecessário de papéis. Então, alguns exemplos de tipo de requerimento. Hoje, cada cliente tem seu tipo de requerimento, ou seja, todas aquelas inconsistências que ele costuma lançar e corrigir, dá para se criar um tipo de requerimento para cada inconsistência. Alguns exemplos são atestado médico, afastamento, inclusão e exclusão de marcações, trabalho externo, viagem, horas extras e outros. Cada lugar vai ter seu tipo de requerimento, tá? Então, os tipos de requerimento, eles são configuráveis de acordo com a necessidade de cada empresa. Então, a gente vai implantar num lugar que ele vai falar, não, eu quero que as pontas façam apenas esses 5 tipos de requerimento, esses 3, tá? Uma coisa legal é o seguinte, é possível configurar níveis de aprovação para cada tipo de requerimento. Vamos imaginar o seguinte, quando eu faço uma inclusão de marcação, eu quero que o chefe imediato faça e que o secretário ou o gerente aprove. Aprovou, já está nos Zeus. Mas quando for um atestado médico, esse tipo de requerimento atestado, eu quero que faça todo esse trâmite, mas que pare no RH também, para o RH dar um checklist ali, uma aprovação também, ao ponto que ele possa conferir. Então não cai direto, para primeiro no RH, para o RH validar esse lançamento. Então essa é a forma mista, ou seja, cada tipo de requerimento que você cria, você pode dizer os tipos de aprovação que ele tem que ter, lembrando que o limite é até 3 níveis. Então, algumas possibilidades de uso, vou falar para vocês aí. Com a possibilidade de até 3 níveis de aprovação, o usuário pode configurar de acordo com a sua necessidade. Mas os modelos mais adotados na ordem de preferência são, por exemplo, aquela empresa ou prefeitura onde ela dá total autonomia ao chefe imediato. Então, ela diz, não, o chefe imediato elabora o requerimento
e automaticamente quando ele confirma já vai ocorrer a manutenção nos EUs, ele já vai corrigir a manutenção. Tem um segundo que fala, não, o chefe imediato faz, o secretário, se tratando de prefeitura, ou o gerente, se tratando de empresa privada, ele vai deferir ou indeferir. Tá? Indeferindo, o requerimento voltará ao chefe imediato com motivo do indeferimento. Deferindo, automaticamente ocorre a manutenção daquela inconsistência nos EUs. Esse modelo é muito adotado por prefeituras e também adotado por redes, várias redes de lojas, onde tem várias filiais. Então o gerente de cada filial ele faz e tem alguém central que aprova antes. Ou muitos também redes, o chefe, a filial faz, já cai no sistema, porque o requerimento ele é um documento, vem com assinatura eletrônica e tudo, então a responsabilidade é de quem fez, né? Um terceiro modelo é o chefe imediato faz, o secretário ou gerente defere e o RH valida. Então aquele RH que é meio desconfiado, que quer ver tudo antes de cair no sistema, cai lá uma lista para ele dando ok e cai no sistema. Algumas possibilidades de uso. Então, utilização de forma mista. Então, de acordo com cada tipo de requerimento, você coloca, esse eu quero que caia direto, esse eu quero que tenha 2 aprovações, enfim. Quinto tipo aqui, funcionário faz, chefe imediato aprova, e o RH dá o ok antes de cair nos EUs. E o sexto, funcionário faz, chefe imediato aprova e cai nos EUs. Esse sexto aqui, ele é muito utilizado por empresas prestadoras de serviço, empresas que tem software, vai fazer implantação, tem muito serviço externo, ou muitas vezes uma empresa tem serviço de TI, tipo a Cast, que é um cliente nosso. Então tem muito funcionário externo. Então o que acontece? Ele justifica lá a entrada e saída dele daquele dia, e isso não vem direto para os EUs, cai para alguém, para um chefe imediato que vai deferir esse requerimento dele, e aí deferindo já cai nos EUs. Ou seja, é impossível você ter um relógio de ponto para cada funcionário que está externo. Então passa a ser uma obrigação dele entrar e fazer o requerimento, e alguém na própria empresa valida esse requerimento, e isso cai nos EUs. Ou seja, ele não tem relógio, mas ele tem a obrigação de estar lançando diariamente isso na internet. Eu acho que aí deu para ter uma visão. Então agora eu vou começar a mostrar isso, como que é isso dentro do sistema. Pois bem, o primeiro passo então é mostrar para vocês, dentro dos EUs, onde é habilitado o requerimento. Por quê, pessoal? O requerimento web, ele é um site. Se você tiver um bom celular, você vai poder usar ele no celular. Ele não depende de máquina nas pontas. E o banco de dados desse site é o próprio Zeus. O que você configura aqui no Zeus vai modificar lá no site. E onde você habilita ele? É no módulo supervisor, definição por nível. Aqui no final vai ter uma pastinha requerimentos. Então todas essas funções aqui são relacionadas ao requerimento. Então aqui, por exemplo, eu falo habilita integração com requerimento web. Então eu estou integrando aqui o ponto Zeus com o requerimento. É isso que faz quando ele defere lá, já vim aqui e já abonar automático no sistema. Habilitar configuração simplificada, ou seja, indicar cadastradores e despachantes por... Então, por exemplo, pode ser por empresa, por centro de custo, por seção. Nesse exemplo aqui eu estou colocando por departamento. Vocês vão entender depois a explicação disso. Então o cadastro eu quero que faça por departamento. Bom, como o sistema ele avisa o chefe imediato se teve alguma inconsistência ou não, ele manda um e-mail. Então aqui é onde você vai configurar qual e-mail que vai enviar. Tipo esse e-mail aqui, departamento pessoal, que é o contato aqui que eu cadastrei, ele que vai enviar o e-mail para o chefe imediato, sempre.
Pois bem, aqui eu posso escolher o tipo de nomenclatura. Por exemplo, prefeitura usa muito deferido e indeferido para requerimento. Já um setor privado pode ser aprovado, não aprovado, ou validado, invalidado. Então você pode vir aqui e escolher um tipo. Então aqui basicamente é onde você habilita. Tem vários outros campos aqui, mas o importante para falar agora é isso. Aí, no cadastro de funcionários, se a gente entrar, vai ter aqui informações de acesso. Então, por exemplo, eu venho aqui em cada funcionário e consigo dizer o seguinte: esse funcionário aqui, ele é um despachar, ele vai despachar nível 1. Então, eu coloco aqui o código dele e uma senha. E despachar nível 1 seria o equivalente a um gerente, no caso de prefeitura, um secretário. Então, quando eu escolho um tipo aqui, por exemplo, eu venho cadastrar um gerente ou um secretário, eu posso vir aqui, ó, e copiar para outros funcionários. Então, eu dou um Enter aqui e posso selecionar. Aí eu venho aqui e seleciono, transfiro todos os gerentes que eu quiser, entendeu? Por exemplo, vamos vir aqui chamar empresa. Aí eu posso vir e selecionar esse ou esse ou esse e fazer um cadastro só em lote, né? Então, por exemplo, um outro exemplo aqui é esse aqui, que seria um chefe imediato, ó. O chefe imediato, ele vai estar aqui, ó, cadastrar. O que ele vai poder fazer? Cadastrar no requerimento. Isso também, da mesma forma, eu posso ter uma relação de todos os chefes imediatos e vir nesse botão e ligar para todos. Ó, esses são os chefes imediatos. Tem um outro botãozinho aqui que é visualizar frequência. Por quê? Esse visualizar frequência, normalmente a gente deixa todos os funcionários com essa função. Pelo seguinte, hoje o relógio da portaria, ele sai um comprovante. No relógio virtual, que é o produto que eu vou mostrar na sequência, ele é um relógio feito para estatutário, para empresas com menos de 10 funcionários e para empresas que optaram pela portaria 373 do MTS. São seletistas, mas fizeram um acordo da portaria 373. Habilitando isso aqui, a gente depois liga um link no próprio site da prefeitura da empresa, onde o funcionário vai entrar, informar o usuário e senha, e ele vai conseguir visualizar a frequência dele. Mas ele não vai ter só a batida de agora, de hoje, ele vai enxergar o mês todo. E se ele quiser na casa dele depois imprimir, ele vai ter essa condição por conta desse campo aqui. Nesse caso aqui, para fazer um ensaio para nós aqui, para vocês, o que eu fiz? Eu deixei aqui esse Roberval como chefe imediato. Aí ele tem alguns funcionários aqui normais, né? E tem o Paulo, que é o secretário, que vai aprovar. Mas onde está aqui que esse aqui é um funcionário do Roberval e do Paulo? Onde está? Em que campo está? Está justamente no departamento. Porque vocês lembram que eu escolhi lá departamento? Então aqui no departamento, eu consigo vir aqui e dizer, olha, para o departamento pessoal, que é o caso aqui, quem vai fazer o requerimento é o Roberval e quem vai despachar é o Paulo. Se tivesse mais um despacho, era só vir aqui para incluir aqui. Então todo mundo automaticamente que for cadastrado nesse departamento vai estar vinculado ao Roberval e ao Paulo, de forma que fica automático, basta cadastrar um funcionário novo naquele departamento que as inconsistências dele já vai vir por e-mail para quem? Para o Roberval. Por quê? Para o Roberval. Sempre quando é chefe imediato, tipo no caso aqui o Roberval, a gente vem e informa o e-mail dele nesse campo.
Então, por exemplo, ele tem 300 funcionários nesse departamento. Se tiver inconsistência, o sistema automaticamente vai mandar um e-mail para o Roberval, que é a pessoa, chefe imediato do departamento pessoal. Deu para fechar o conceito? Então é bem simples, tudo ligado em lote. E agora eu vou fazer um ensaio aqui para vocês. Mas antes faltou eu mostrar um detalhe aqui, ó, o tipo de requerimento. Se a gente vir aqui, ó, tipo de ocorrência, tipo de requerimento. Olha, aqui eu criei apenas 3, mas você pode criar uma infinidade de tipos de requerimento. A gente vinha aqui, ó, existem, ó, todas essas opções aqui que você pode habilitar ou não. Lembrando que se eu não quero que a ponta lance saída antecipada ou um requerimento tipo ausências justificadas ou atestado de acompanhante, basta não criar o requerimento, né? Então aqui eu criei 3 apenas. Vamos pegar aqui um caso, inclusão de marcação, que é muito comum o funcionário esquecer de marcar. Olha, o nível de aprovação pode ser por requerimento. Percebe aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó, 87, que normalmente acontece em trabalho externo, é inclusão de marcação. Aí eu liguei o motivo. Aí eu posso até colocar a quantidade de dias. Por que tem isso? Porque normalmente tem atestado até 15 dias e superior a isso. Aí, nível de aprovação desse requerimento, um nível. Se eu colocar aqui direto, fez o requerimento, já cai nos zeros. Se eu coloquei nível 1, significa que o Roberval vai fazer e vai cair para o Paulo, que é o secretário dele ou o gerente na área privada. E se eu quiser 2 níveis, aí também teria 2 níveis. E ele está ativo. Então, você percebeu que eu posso configurar quantos tipos de requerimento eu quero que tenha, né? Então, agora nós vamos fazer um ensaio para vocês verem o funcionamento na prática. Vamos lá? Pois bem, a tarefa do usuário simplifica bastante. Na prática, o que ele vai ter que fazer? Todo dia de manhã, e eu aconselho fazer a apuração diária, tipo, hoje de manhã apura o dia de ontem, amanhã é o dia de hoje. Se você levar assim, vai dar certinho. Dia 1º até o meio-dia, o ponto está tudo pronto, já está na folha e não vai ter problema com o e-social. Então, vai acessar o roteiro de uso, vai importar as marcações do relógio. Detalhe, pessoal, esse importar as marcações do relógio, ele vai ficar meio que em desuso. Por quê? Porque visando facilitar a vida, se você utilizar o relógio virtual nosso, que é o que eu vou mostrar no próximo vídeo, não tem isso aqui, porque o relógio virtual, você marcou o ponto, já cai dentro do sistema, não tem essa preocupação de ficar importando marcações. Ah, Roberval, mas eu comprei já comprei um monte de relógio aqui, vou aproveitar o relógio que eu tenho. Então a gente desenvolveu um programa para que você não tenha que ficar todo dia importando. A gente desenvolveu um programa que é um sincronizador de relógio. Aqui você vem e cadastra um relógio, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 relógios seu. E esse programa aqui, esse é programa tipo 2 horas da manhã, eu quero que você vai varrendo todos os relógios e você vai importando essas marcações. Então esse robozinho aqui, ele faz sozinho. E toda vez que ele importa, ele manda um e-mail. A gente pode cadastrar um e-mail para dizer, ó, foi tudo ok a importação. Então é tudo para que fique automático. Então a gente consegue programar para ele todo dia, às 2 horas da manhã, pegar o parque de relógio que tem, fazer a importação. E você vai chegar de manhã sempre com as marcações do dia anterior já efetuadas, né? No exemplo aqui eu vou importar as marcações, mas isso aqui não vai ser necessário. Se você tiver o relógio virtual, já vai vir direto, cada marcação cai na hora. Se você tem um monte de relógio que você já investiu, a gente consegue fazer esse processo ficar automático. Então eu vou importar aqui, primeiro passo, mas não teria que fazer com os Zeus. Importei, eu vou apurar. Então vou pegar aqui essa base de 2013, vou pegar um funcionário aqui.
e nós vamos apurar. Não importa se é um funcionário, se é 1.000, se é 2.000, não importa. Quando a gente apura o ponto, ele vai ver se tem inconsistência. Se tiver, ele vai mandar para o chefe imediato. Então aqui ele já está falando, confirma o envio de inconsistência? Confirma. Então aqui ele já vai estar enviando para o chefe imediato. Tanto é que se eu vim aqui, acessar meu e-mail, que é eu que estou como chefe imediato, deixa eu ver se já chegou, se vai chegar aqui. Deve estar recebendo aqui já a inconsistência. Ah lá, relatório de divergências. Se eu entrar aqui, vai vir um e-mail falando, olha, tem falta por ponto aberto da Cristina. Então, eu com esse relatório na mão, eu posso chamar a Cristina e falar, Cristina, o que aconteceu? Você não marcou o ponto de novo? Olha, marca o ponto, senão eu vou descontar de você, tal, enfim. E aí, com base nisso, nesse relatório, o chefe imediato, ele vai acessar o quê? Ele vai acessar a internet, o site de requerimento. E aí começa tudo. Ele tem um código. Quando ele acessar, percebe o seguinte, aqui está a lista de todos os funcionários dele, mas só quem teve inconsistência que vai aparecer aqui. O que significa isso? Ele não precisa esperar o aviso de um e-mail. Se ele quiser, tudo bem, mas é saudável tornar uma rotina para ele. Todo dia de manhã o RH vai estar apurando, vai das 8 às 8h30. Então todo dia às 9 ele entra aqui e vê se tem nome aqui. Se tiver um nome aqui é porque tem inconsistência de um funcionário dele. Então como que ele vai fazer isso? Ele vai chamar esse funcionário. O dia que está com inconsistência vai estar destacado em vermelho. Percebeu aqui? Então está em vermelho. Então ele consegue vir aqui para esse dia que está em vermelho e ele vai fazer um requerimento. Que tipo? Então ele já viu aqui no dia que a pessoa só bateu uma vez, então ele vai incluir marcação do dia 18/1/2013. Vamos mudar aqui, 2013. Pois bem, percebe que tem uma marcação já incluída aqui. Inclusive eu posso aumentar isso se eu quiser. Então nós vamos colocar a batida 8/1, das 12 ele já fez, 13h30 e 18, tá? Justificativa, vamos pôr aqui, ó, funcionário esteve em trabalho externo, tá? Incluiu, tá feito o requerimento. Percebe que ele fez uma anotaçãozinha aqui, mas não mudou ainda de cor. Aí qual que vai ser a função do secretário da administração ou do gerente? Vamos sair aqui, vamos entrar aqui com a senha do secretário. Todo dia de manhã também, ele tem que pegar o hábito de entrar aqui e falar, será que tem algum requerimento para me aprovar? Então vai ter aqui, despachar. Então já tem um lá na lista. O ideal é ele enxugar essa lista. Então ele consegue vir aqui para despachar. Então ele vai ver aqui o que aconteceu, ó. Você percebe que isso aqui é um documento que seria no papel, é um requerimento. Isso aqui fica arquivado. Então vem aqui, funcionário esteve em trabalho externo. Então ele pode vir aqui e aceitar. Aceito. Eu vou abonar isso aqui. Ok. Percebe que sumiu da lista? Inclusive se a gente voltar lá agora, o chefe imediato, percebe que tinha só uma observação, mas não estava lançado ainda. Se você vir aqui agora, ainda vai estar vermelho.
ainda vai estar destacado aqui e ainda vai estar vermelho. Por quê? Ó, percebeu que ainda está vermelho, mas ele já incluiu aqui. Esse vermelho só vai sumir no próximo dia, quando for reapurado novamente. Então vamos analisar aqui. Eu vou sair aqui, vou entrar nos Zeus e vou refazer a apuração de novo. Agora com as inclusões. Percebeu que ele não recebeu mais divergência? Não recebeu. E agora, se a gente acessar aqui, já não tem nenhuma inconsistência a mais. Então, fica um processo muito simples, porque o chefe imediato, assim como ele entra para ver internet durante o dia, ver alguma coisa, ele vai entrar aqui e ver. Tipo, 9 horas da manhã, entra aqui, não tem nada. Opa, que legal, sinal que meus funcionários todos marcaram certinho o ponto aqui. Opa, deu inconsistência, ele faz o requerimento. O mesmo vai ser o dia a dia do secretário de administração ou do gerente. Ele vai entrar todo dia e vai ver, opa, tem alguma coisa para mim despachar aqui, para mim deferir ou indeferir? Não tem. Tem. Então tá. Esse aqui é o menuzinho onde você consegue consultar os requerimentos que tem, lá, ó. Você consegue entrar, consegue visualizar. Enfim, ó, inclusive com assinatura eletrônica, ó, assinatura 147. Então você consegue visualizar, consultar tudo. Então, esse processo aqui, ele agiliza aquela outra parte para possibilitar um sistema que atenda o e-social. Por quê? As marcações elas vão cair diariamente. A apuração vai ser feita pelo departamento pessoal diariamente. E se tiver inconsistência também vai ser corrigida diariamente. Ou seja, no dia 1º até o meio-dia no máximo, tudo certinho, ponto, pode fechar a folha. Tá? A Insight, ela teve essa preocupação e acredito ser a primeira empresa a ter solução que atenda ao e-social, ao ponto que você que escolher os nossos produtos já vai estar tranquilo. Roberval, o e-social, vamos supor que ele não entre. Não, você já vai ganhar por ter um processo atualizado. Mas não é isso que a gente está sabendo. A gente está sabendo que o e-social vai entrar em vigor sim, em meados de 2015. Então não sei se essa informação pode mudar amanhã. Eu lembro quando a Cefip foi implantada, cada dia saía uma informação nova. Mas eu acho que a gente só ganha em estar preparados já. E controle de frequência, quanto mais atualizado você tiver o controle, é melhor. Espero que vocês tenham entendido a lógica e o funcionamento do requerimento web.